Olá, bom dia. Vamos dar início ao nosso plano de ensino. Na verdade, vamos dar continuidade a ele. O nosso tema da aula de hoje é massagem clínica. Em alguns livros a gente pode encontrar como massagem focal. Na verdade, são massagens específicas, né, usando os recursos da massagem clássica em algumas disfunções musculoesqueléticas, né? Então, é uma massagem pontual, por isso que a gente dá o nome de clínica, porque ela vai ter uma especificidade. A massagem clínica vem de um conceito utilizado para descrever diversas formas ou técnicas aplicadas a tecidos que sofreram lesão, né, lesões em si, e que precisam de cura e reparo. Nessa massagem, a gente vai utilizar os movimentos que vão promover a mobilização do tecido e a liberação da aderência. Então, a gente vai lembrar lá dos conceitos, dos movimentos da massagem clássica e vai identificar quais são esses movimentos que atingem esse objetivo. Nosso objetivo fundamental da massagem clínica é sempre aliviar a dor, melhorar a mobilidade tecidual, incrementar a circulação e assim ganhar amplitude de movimento. Porque como a gente vai estar falando de pontos específicos, pontos locais específicos, então a gente precisa entender essa dinâmica de ganhar amplitude de movimento. Então, em essência, uma revisão rápida dos movimentos que nós utilizamos e os efeitos que eles produziam, né? Então, nós tínhamos lá no Effleurage o alisamento e o rolamento de pele, que eles tinham o objetivo de ativar a circulação sanguínea e linfática, mobilizar a pele e os tecidos subcutâneos, além de aliviar a dor e promover relaxamento local. Na sequência, no amassamento, nós já vamos avançando mais no tecido, nós podemos mobilizar mais o tecido, estimular mais a circulação mais profunda, por fim, aliviar a dor e promover relaxamento também. A técnica de percussão, ela já é uma técnica estimulativa, então ela vai estimular a ação muscular e melhorar o fluxo sanguíneo. A vibração é uma técnica que a gente usa também, que ela tem objetivo de relaxamento, mas ela é mais voltada para mobilizar e remover secreções pulmonares, então ela é de atenção à fisioterapia respiratória. E por fim, a que nós vamos nos focar mais na massagem clínica é a fricção profunda, né? Nós vimos na semana passada que ela também é bem utilizada, né? Quando a gente fala de mobilização de tecido cicatricial, quando a gente fala de remodelação de tecido fibroso, então é uma massagem que precisa de um pouco mais de pressão para direcionar os tecidos. O efeito dela é mobilizar o tecido, aliviar a dor, né, estimular as regiões periarticulares, né, tecido cicatricial, cápsula. Então, é um movimento que a gente acaba usando muito na fisioterapia clínica, ortopédica em si. Então, lembrar de Cyriax também nos métodos que ele demonstrava, né? Então, é um dos princípios, mas lançando mão da massagem clássica com o polegar ou com o indicador, com o anelar sobre o indicador, nós vamos estar fazendo esse movimento de fricção. Podendo também ser com a região tenar e hipotenar, com a mão toda deslizando em paralelo. O objetivo é no sentido da fibra e de uma forma mais profunda. Reforçando então, a massagem ela é muito útil no tratamento de um tecido cicatricial. Lembrar, né, que o tecido, uma vez cortado, ele gera um processo de remodelação que vai formar um tecido novo, que muitas vezes pode ser um tecido fibroso, denso, hipertrófico às vezes, né? Ou até um tecido frágil. Então, a gente vai estar lidando com vários aspectos cicatriciais. A pele é uma estrutura importante, a gente já estudou isso. Ela, além de dar todo um perfil de sensibilidade, de percepção, ela é um mediador também do movimento, né? Então, uma vez uma aderência cicatricial em uma articulação pode limitar e gerar perda da função. Ela tem essa característica em si de ser elástica, mas, portanto, quando se forma um tecido novo e de eixo variado, ela pode acabar gerando mais prejuízo para aquela articulação. Então, aqui nós temos alguns tipos de cicatrizes, né? O que a gente considera, primeiro, que os livros descrevem cicatrizes lineares, é aquela do resultado de uma cirurgia ou mesmo de um objeto pérfuro cortante, né, tipo uma faca ou um vidro, que ela tem uma conformação linear.
E aí, quando a gente utiliza a massagem nesse tipo de cicatriz, ela vai ser uma massagem realizada conforme o esquema ao redor, né? Então, ela é realizada ao redor da estrutura em si, de modo que com o polegar ou a polpa digital, eu vou estar realizando esse movimento ao redor de toda a cicatriz. Ela consiste em mobilizar o tecido o máximo que puder e assim aliviar as estruturas adjacentes. Tendo em mão o segundo tipo, cicatrizes difusas, são aquelas de áreas maiores, né, geralmente acompanhada, presentes em lesões grandes, tipo queimaduras ou mesmo fraturas extensas, né? São regiões onde há um afastamento do tecido, portanto a cicatriz ela vai tender sempre mais para a lateral, para a abertura, o que nós chamamos de deiscência. Então, nesse aspecto, a cicatriz ela exige mais da terapêutica e mesmo da própria clínica, às vezes um indivíduo precisando de mais cirurgias, de remodelação, cirurgias plásticas, para tornar o aspecto da cicatriz melhor. Descrição, né, básica das cicatrizações, que chamamos de primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção. São as cicatrizes que ocorrem de primeira intenção, que quando a sutura é feita, a cicatriz se fecha e forma-se um fio discreto, às vezes ficando imperceptível na pele. A segundo tipo, a segunda intenção, cicatriza por segunda intenção, então a ferida ela vai ganhando proporções maiores. Às vezes há formação de tecido de granulação que não favorece a aproximação da pele. E o epitélio vai crescendo em cima da cicatriz em si e ela vai ganhando um aspecto mais enrugado, né? Mais, como é que eu vou dizer? Não linear e não tipo fio de cabelo, não liso. Ele vai ganhando uma certa irregularidade que a gente pode ver nessa imagem do nariz, né? Você observa que a cicatriz no final ela tem um ajuste, uma posição. O terceiro é a cicatriz de terceira intenção, a ferida abre e fecha por conta de uma formação de tecido de granulação aumentada, e aí vai precisar de uma sutura tardia para tentar aproximar esse tecido, mas é um tecido frágil, a cicatriz vai ganhando aspectos grandes e às vezes limitando muito o movimento. Então, só somando, né, a cicatriz, ela pode ser numa região onde ela não tem impacto sobre a mobilidade, mas considerando os tipos de cicatriz, a gente pode, e as causas, a gente pode ter cicatrizes em locais extremamente importantes para a mobilidade. Uma vez que uma cicatriz se forma e se ela gera comprometimento, ou se ela acaba envolvendo músculos, tendões, bainhas, ela gera uma aderência tecidual importante, que pode levar a dor ou disfunção, mas que ela pode limitar e muito a amplitude de movimento daquela articulação. Então, a técnica de liberação dessa cicatriz, lançando mão da fricção profunda, do alongamento, da mobilização articular, são elementos importantes para ganho da funcionalidade. Então, a massagem, usando o método da fricção, somando com seus amassamentos, ela tem esse objetivo de desprender, vamos colocar entre aspas, o tecido adjacente daquela estrutura que possa estar sendo acometida. Então, só reforçando os nossos métodos, o que a gente vai usar mais para liberar o tecido é a técnica de fricção, porque ela é mais profunda e porque ela pode pegar pequenas áreas, né? Não que as outras não possam, mas a ação dela é mais pontual para pequenas áreas. Ela pode ser utilizada de forma circular, de forma transversal ou mesmo reta ao longo de uma fibra muscular. Pode ser realizada com o polegar ou com a ponta dos dedos, né, a região digital. É uma manobra que o objetivo dela é agir, ou seja, em torno da articulação, ou seja, em torno da cicatriz, com o objetivo de mobilizar esse tecido fibroso que gerou a aderência, seja por mobilização superficial ou seja por estiramento também. Então, quais seriam as técnicas de massagem? Como que a gente vai estar usando? Eu vou colocar algumas imagens aqui só para a gente perceber o impacto de uma cicatriz
numa determinada articulação e qual o prejuízo para essa articulação. Então, aqui o que a gente tem, uma imagem de pronto, é uma imagem de um joelho que foi submetido a uma cirurgia. A técnica que está sendo aplicada é uma acupuntura, não é essa o ponto de estudo, mas é só para a gente para mostrar o tamanho da cicatriz e o impacto dessa cicatriz numa flexão de joelho. Então, a gente pode ter temos uma cicatriz grande na região anterior, né, e na região lateral. Então, geralmente, acidentes automobilísticos, acidentes que envolvem traumas diretos, exposição de tecido, de osso, a cicatriz acaba sendo bem grande nesse aspecto. Então, isso gera dor, limitação funcional, que precisa de muitos recursos do ponto de vista da fisioterapia para melhorar. Essa também é uma cicatriz grande, de importância na articulação do ombro. É uma cicatriz que já teve um processo de terceira intenção, há um afastamento grande do tecido. Não apresenta hipertrofia ou mesmo processo de queloide, mas é uma cicatriz que limita muito e pode-se observar que também teve perda de massa muscular. Então, é uma cicatriz que vai precisar ser muito bem trabalhada para não gerar aderência e permitir a mobilização da articulação do ombro. Essa imagem, embora ela esteja um pouco embaçada, ela é de um vídeo que depois eu vou colocar para vocês no final da aula no Ambiente Classroom, vai estar lá esse vídeo. A ideia é mostrar que até cicatrizes tardias a gente pode trabalhar com ela para soltar essa aderência. Então, assim, do ponto de vista clínico, eu posso pensar em ganhar ADM, ganhar força, flexibilidade, mas no olhar mais ponto a ponto, eu preciso que as articulações, as estruturas estejam livres. E parte dessa liberdade é a mobilidade do tecido. Então, sempre considerar durante a inspeção, palpação, como está a mobilidade do tecido. Se tem cicatriz, o aspecto da cicatriz, se ela é aderente ou não, se ela tem parte com o processo de limitação do movimento ou não, para daí eu lançar mão também de técnicas para melhorá-la. Seguindo, outro ponto importante é a massagem no coto de amputação. Então, quando nós falamos em clínica específica, a massagem ela vem sempre com o objetivo de relaxamento. Mas no ponto de vista que nós estamos olhando, nós vamos usar pequenos elementos dela dentro da clínica de tratamento. Então, se eu vou tratar disfunções, como que eu posso usar o recurso da massagem? Em que momento eu posso usar o recurso da massagem? Nós vimos que em cirurgias ou disfunções ortopédicas ou mesmo de clínicas diversas, se houver cicatriz, é na cicatriz. Agora, de um ponto de vista mais específico, que é o caso das amputações, então como que a massagem pode contribuir num coto de amputação? Primeiro, uma das coisas importantes a considerar é o que eu chamo de amputação, né? O que é uma amputação? O meu objetivo na aula de recursos terapêuticos manuais não é falar sobre amputação e sobre a clínica de amputação, isso pertence à ortopedia, mas já é importante a gente começar a pensar em que fase, em que momento a gente pode contribuir para o início do processo de reabilitação. Então, a amputação é um processo cirúrgico, um dos mais antigos conhecidos, né? Significa retirada geralmente cirúrgica ou parcial de um membro, não quer dizer que o indivíduo não possa ser amputado traumaticamente, sim, mas de qualquer forma ele depois vai ser submetido a um processo cirúrgico para alinhamento desse segmento. Então, as causas de amputação, elas têm alguns fatores, mas alguns a gente vai observar que eles estão relacionados a estilo de vida e a doenças crônicas, que é uma das coisas que nós temos muita preocupação do ponto de vista da saúde pública. Então, uma amputação, ela pode ser adquirida ou congênita, né? O indivíduo pode estar associado ao uso de medicamentos, pode estar associado a alguma disfunção genética, ele pode vir através do nascimento. Outra forma adquirida através de um trauma, de forma, né, que ela vai ser dividida em superior e inferior, quando ela se relaciona aos membros superiores e aos membros inferiores. Então, ela vai ter, quando eu falo de amputações, o membro superior é uma amputação mais rara. Em 75% dos casos está ligado a trauma,
e geralmente afetando homens da faixa etária entre 15 e 45 anos. Então, ela está muito ligada, as amputações traumáticas de membro superior estão muito ligadas a acidentes de trabalho, embora algumas doenças, como o câncer, também possam vir a cometê-lo. O membro inferior, a clínica de amputações do membro inferior está muito ligada à ordem vascular, sendo que o diabetes vem em primeiro lugar, 75% dos casos em decorrência do diabetes, o que a gente chama de uma complicação do diabetes, que é o conhecido como pé diabético, que é um dos carros-chefes de preocupação e de prevenção até da própria fisioterapia. Em outros casos, logo abaixo, os traumas, né, que eles sempre existem, mas estão representando 20% dos casos, e os tumores malignos em 25% dos casos. Em crianças, o mais comum são tumores, tumores ósseos, presentes principalmente nos membros inferiores, mas também a clínica não mostra estatisticamente o quanto isso acontece. Então, a clínica de preocupação é o diabetes, porque a nossa população representa um grande risco de diabetes, principalmente após os 40 anos, o diabetes do tipo 2, né? Muito comum, ligado ao estilo de vida, associado à hipertensão arterial sistêmica e às dislipidemias, então é algo muito frequente na população. E uma vez não cuidado, o indivíduo evolui para o pé diabético e entra num processo de amputação segmentar. O tratamento para o diabetes ele é clínico e de fisioterapia, o que a gente vai chamar de reabilitação. Então, do olhar da fisioterapia, como é uma amputação, é um procedimento cirúrgico muito antigo, então a fisioterapia ela tem sempre aquele olhar de reabilitação para o amputado em si. Mas eu gosto de pensar o que pode ser feito antes, né? Então, antes é trabalhar ali com aquela população que eu sei, de 75% de diabetes, que o diabetes é uma disfunção orgânica, que repercute com lesão neuropática, que vai repercutir com destruição dos vasos, e com isso insuficiência vascular e, por fim, amputações. Então, é uma doença que ela tem uma história natural muito comum. Então, se eu sei disso, eu posso prevenir, eu posso trabalhar na prevenção e não ficar só olhando ali no desfecho final, que seria a reabilitação. Então, se tratando dos membros inferiores, que é o nosso foco de atenção do ponto de vista de reabilitação, existem níveis de amputação, né? Então, eu já chamo de artérios, quando eu vou, a amputação é realizada somente nos artérios, e de modo que isso não é feito de uma vez, às vezes é 1 a 1, e isso é extremamente traumático para o paciente, emocionalmente não é algo fácil de aceitar. As transmetatarsianas, vai subindo um pouquinho, a do tipo Syme, que é a desarticulação do tornozelo, a transtibial, a desarticulação do joelho, a transfemoral, a desarticulação do quadril e a hemipelvectomia. Então, o que a gente já pode observar que o indivíduo que vai estar sujeito à amputação, ele vai estar sujeito a um processo de doença muito longo. E um processo de doença muito longo gera muito sofrimento do ponto de vista emocional. Então, assim, um indivíduo que amputa um artélio por uma disfunção, vamos considerar um diabetes descompensado ou um pé diabético que se iniciou, é um indivíduo que ele vai estar sempre com aquele fantasma da próxima amputação. Então, amputações em si, elas têm desfechos muito traumáticos para o indivíduo. Então, ela envolve tanto a esfera física da reabilitação, mas também a esfera emocional do amparo a esse processo. Aqui só para a gente visualizar, né, de que modo a amputação se dá, né? Então, a princípio ali, né, as desarticulações metatársicas, a desarticulação interfalangiana e a própria a amputação transfalangiana, a do tipo transmetatarsiana, né, a de Chopard, ou a de Lisfranc, ou a de Symes, né? Então, assim, o médico vai escolhendo o melhor momento de amputar.
E isso, o paciente às vezes participa nesse processo. Então, ele faz uma transmetatarsiana e daqui a um tempo ele vai ter que fazer a Symes. Alguns médicos já preferem amputar mais acima do que ficar com esse processo, essa operação de fatiamento do indivíduo. E o membro inferior, como um todo, né, a parte dos pés, as articulações, abaixo do joelho, a desarticulação do joelho, acima do quadril, o que a gente chama de transfemoral, a desarticulação do quadril e a hemipelvectomia. Então, assim, considerando, como eu falei, que não é o objeto de estudo de RTM, mas para a gente entender, né, que são indivíduos que nós vamos participar desse processo, pós-operatório imediato, né? Depois que ele fez a cirurgia, aí, o que a fisioterapia pode contribuir? Até a finalização, que é a colocação da prótese. Então, quanto mais alto o nível, mais trabalho nós vamos ter. E quanto mais baixo o nível, também mais difícil é protetizar. Então, a gente precisa entender bem, é uma área que envolve muito conhecimento, muito estudo, muita técnica. Então, é sempre recomendável que você que gosta desse tipo de área de estudo se interesse pelas modalidades de prótese, pelos tipos de tratamento, pelos treinamentos, porque exige muito da reabilitação do paciente. Então, qual seria o objetivo da fisioterapia nas amputações? Primeiro, o principal objetivo da fisioterapia é preparar o coto para uma prótese definitiva. Esse vai ser sempre o nosso alvo, né? Claro, salvo as devidas proporções, a idade do indivíduo amputado, as condições financeiras do indivíduo amputado, as condições físicas do indivíduo amputado, porque dependendo do tamanho da amputação, da altura da amputação, vai ser todo um preparo muscular de força contralateral, de força de membro superior, para haver um treinamento de equilíbrio, de marcha para essa nova prótese. Então, há de se considerar muitas coisas, mas todos os pacientes eles têm o direito de sonhar com essa prótese que vai ser colocada. O fisioterapeuta ele vai se preocupar com 2 pontos desse ponto de vista agora, que eu estou falando, desse ponto de vista imediato. Porque ele vai ter muito o que fazer. Então, a princípio, antes de protetizar, o primeiro método que eu preciso trabalhar é o que a gente chama de dessensibilização do coto. E, por fim, orientar bem a higienização e com o enfaixamento diário. Do aspecto dessensibilização do coto, porque uma vez um segmento amputado, amputa-se também parte dos seus nervos. Né? E essas terminações nervosas que se tornam livres, elas geram muita hipersensibilidade e dor que a gente conhece como dor fantasma. Então, quando nós usamos a massagem como dessensibilização, nós vamos agir para minimizar esses estímulos sensitivos realizados por essa extremidade distal, por esses nervos que foram seccionados, sejam traumáticos ou sejam cirúrgicos, e que estão com todo o seu potencial de recepção à flor da pele. Então, à medida que eu estimulo esse coto, eu gero um platô mais alto de percepção e com isso eu vou gerando padrões de normalidade. Mas isso não é rápido. De sensibilizar o coto não envolve todo um processo de percepção. E além de tudo, de passar por cima da dor e da dor fantasma que transcorre junto com o fenômeno de amputar. Então, qual seria o meu objetivo com a dessensibilização? Primeiro, alcançar a diminuição da hipersensibilidade local, para que assim seja possível a adaptação à prótese. Se essa fase não for superada, a sensibilidade não for atingida a um padrão de normalidade, toda vez que o indivíduo se colocar sob pressão em cima dessa região, a dor, desconforto, parestesia virão assustadoramente, o que impedirá o avanço no processo de prótese. Então, é muito importante que as fases sejam respeitadas e que esse indivíduo avance pouco a pouco, porque de modo que ele vai tentar desenvolver essas marchas, essa habilidade, mais difícil vai ficar se essa região não estiver muito sensível, hipersensível. Os movimentos que a gente vai usar vão começar de movimentos lentos, suaves, porque eu vou lembrar que o meu toque também pode promover estímulo de hipersensibilidade ou até de dor. Então, eu vou dar para esse indivíduo experiências
sensoriais, de modo que as informações aferentes vão criando um platô de estímulos e aí cessando esses estímulos que seriam ruins para a colocação da prótese. Então, como se dá essa etapa da dessensibilização? Eu vou sempre enfatizar que é do ponto de vista de como a massagem pode contribuir como clínica no processo de reabilitação, como elemento de recurso de terapêutico. Então, a massagem superficial, uma massagem de percepção, um amassamento, isso tudo vem para ajudar a gerar percepção para aquela musculatura. A percussão, o estilo cutilagem, que é o tamborilar dos dedos digitais, né, sobre o tecido, ele também gera estímulos àquela área, que vai gerar um platô maior e ela vai se tornando cada vez menos sensível. O uso de algodão, de esponja com a face fina e depois com a face grossa, uma lixa fina, uma lixa grossa, isso tudo num processo de evolução da desensibilização. Nada vai ser feito como eu vou dizer, de forma abrupta. Os estímulos vão sendo dados e o paciente vai dando resposta a esses estímulos. Então, como que isso pode ser feito? Aqui nós temos duas imagens que dão para a gente um panorama dessa ideia. O primeiro, uma massagem sendo feita num coto, né? Uma massagem, seja ela uma massagem deslizamento superficial, profundo, um amassamento de pele, de modo que esse segmento perceba e receba estímulos do toque e do movimento tecidual. E a imagem de baixo já me mostra uma dessensibilização com a esponja, usando o lado mais grosso, para dar uma percepção, um estímulo maior. Aqui é só para a gente observar, né, a sequência de uma amputação, né, e o desfecho dela até essa última imagem no processo cicatricial. Então, eu vou olhar aquela primeira imagem quando eu tenho um hálux já todo em processo de necrose. Esse hálux vai ser amputado, né? Às vezes, se o segundo dedo também já foi comprometido, né, ele vai ser amputado. Então, assim, interessante observar aqui nessa imagem, vou colocar melhor aqui, ó, nessa imagem aqui, que o segundo dedo foi retirado. Então, a extensão da lesão, da profundidade e depois o efeito da sutura nessa articulação, nesse pé. Então, uma vez uma cicatriz desse aspecto, ela limita muito os movimentos. Então, o aspecto cicatricial, a aderência cicatricial, a razão da cicatriz em si, são também nossos objetos de percepção para saber como contribuir. Então, quanto mais cedo eu consigo mobilizar o tecido, melhor para esse indivíduo. Quanto mais cedo eu consigo trabalhar na mobilização dessa articulação, melhor para o indivíduo. Aqui mais uma sequência, né, de evolução de um processo de necrose. Não achem que esses fenômenos são pouco comuns, que há desleixo. Na grande maioria, o indivíduo ele até tenta recuperar e ele vai perdendo seus elementos aos poucos. Ele fica num processo de curativo, só que ele não evolui bem e acaba tendo que amputar aquele segmento. Então, esse modelo essa imagem de amputação, né, que a gente tem aqui, é a dita chupar, né, que ela tá antes da desarticulação do tornozelo. Essa é um tipo de amputação ruim, porque ela não desarticula totalmente o tornozelo, e isso, do ponto de vista biomecânico, gera muita instabilidade para o indivíduo. Pouco se faz esse tipo de cirurgia, alguns médicos já avançam mais, né? Mas, enfim, isso é uma escolha cirúrgica do tempo cirúrgico. Então, vamos lá? A sequência básica da massagem utilizada num coto, ela vai ser realizada em 3 momentos, né?
O primeiro momento seria o uso da percussão, né? Fazendo uso da ponta dos dedos, de forma continuada e suave, né? Gerando um tamborilamento. Isso vai mandar aferências superiores, assim, o que é importante, o paciente vai me dar a percepção se aquilo causa dor, se aquilo causa parestesia, se aquilo está sendo suportável, insuportável, e eu vou estar mediando isso. Do segundo modo, ele vai realizar um movimento de amassamento contínuo no coto. A ideia é sempre produzir um coto em formato de cone, que esse é o ideal para a protetização, então eu vou fazer sempre buscando modelar esse coto, e de modo também que eu leve no sentido ascendente, né? Isso vai fazer com que até gere melhoras de processo circulatório, ative a circulação, e eu vou dando forma para essas estruturas. Então, entendendo tudo o que eu posso fazer com aquele coto, o paciente tem que ter muita orientação sobre a técnica de enfaixamento, porque isso é uma responsabilidade dele, né? A cicatrização vai se completar e ela vai se fazer resoluta e passível de protetização se o indivíduo tiver o formato de cone, for bem enfaixado e não tiver hipersensibilidade. Então, o primeiro objetivo do enfaixamento é estimular a circulação sanguínea e ativar o metabolismo, né? Além do enfaixamento da forma do coto, ele impede sobrecarga ou mesmo lesões. Eliminar possíveis edemas, então quando eu contenho esse coto, né, o edema vai sendo absorvido, e isso é importante também lembrar que esse coto precisa ser movimentado, que precisa ter uma ativação daquela articulação. Preparar o coto para receber uma prótese, esse é o objetivo final, né? Ao reduzir os edemas, minimizar a sensibilidade, o indivíduo já está apto para receber a prótese. Lembrando lá atrás, como eu falei, das considerações, idade, força, condição cognitiva, tem que haver toda uma interação dos sistemas para que isso seja possível. Eu vou encaminhar juntamente com a aula um vídeo de dessensibilização. Vou encaminhar o link para vocês, aí vocês vão entender esses pontos de dessensibilização. Nessa sequência também vai o de enfaixamento, a técnica de enfaixamento, como é que ela deve ser realizada, e a aula de massagem na cicatriz. Então, são mais 3 ou 4 vídeos curtinhos sobre essas técnicas e a importância delas. Tá bem? O próximo assunto, né, as atividades que nós vamos desenvolver, vai ficar a seguir. Como eu falei, né, essa aula também vai estar no Classroom, ela vai estar em PDF, vai estar o link dela também, bem como dos outros vídeos que eu sugeri. E nós vamos fazer um caso clínico, uma resolução para pleno entendimento e fixação dos benefícios da técnica de massagem clínica. Se tiverem dúvida, eu estou à disposição, seja no WhatsApp, seja no ambiente Classroom. Fiquem à vontade de perguntar para que a gente possa compartilhar mais. Obrigado, um excelente dia.